Prezados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para meditar agora o Evangelho de Mateus, conhecido como o juízo final. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Muito bem, nós acabamos de ouvir o texto, conhecido como o juízo, ou o juízo final, em São Mateus, e para muita gente, quando ouve esse texto, chega até a arrepiar, não é? Parece que é justamente uma prestação de contas, uma dramatização, algo que acaba pondo medo. O julgamento, separando cabritos das ovelhas, e de afastai-vos de mim, malditos, são palavras duras. E à primeira vista, como sempre aconteceu para muitas pessoas em muitos lugares, é o tipo de texto que não agrada muito. Parece que não é exatamente a mensagem que a gente espera ouvir no Evangelho, justamente porque Evangelho significa boa nova, uma boa notícia. E, claro, ouvindo que existe uma condenação, que existe um juízo final, parece que vai do lado oposto do próprio ensinamento de Jesus. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 43, que diz: amemos os nossos inimigos. Ou até no Evangelho de Lucas, capítulo 19, que ele mesmo diz: eu vim para procurar aquilo que estava perdido, eu vim para resgatar aquilo que estava perdido. E aqui parece que no final dos tempos, ou no último dia, vai ser aquele justo juiz, aquele que vai colocar um de um lado, outro do outro, dar recompensa para um, amaldiçoar o outro e jogar no fogo do inferno. Então, é uma dramatização e, ao mesmo tempo, a gente procura dentro dessa dramatização, a gente procura dentro dessa prestação de contas, qual é a mensagem, então, de salvação? Qual é a mensagem fundamental que Jesus quer ensinar com toda
essas palavras que ele dirigiu aos seus discípulos. O segundo ponto para abordar essa mensagem de Jesus é olhar qual o estilo que se encontra dentro desse Evangelho de Mateus, o ensinamento de Jesus. Poderíamos dizer que se trata de uma parábola criada dentro de um estilo de paralelismo antitético, ou seja, primeiramente várias situações de maneira positiva e depois as mesmas situações colocadas de maneira negativa. Então nós vemos aqui, estava com fome, estava com sede e me destes, ou estava com fome, estava com sede e não me destes. São usadas imagens, quando se fala de parábola, sempre imagens conhecidas do povo da época, das pessoas, da vida do cotidiano das pessoas. Aqui, Jesus usa essas imagens do cabrito e das ovelhas, a separação que os pastores faziam todas as noites, todas as tardes, quando chegavam com seus rebanhos em casa, colocando as ovelhas num lugar mais reservado, e os cabritos, por terem mais resistência, poderiam ficar, se não tivesse espaço, num lugar à parte, separados, porque poderiam suportar melhor o frio, suportar melhor até mesmo a chuva. Essas imagens utilizadas normalmente pelos rabinos tinha a intenção fundamental de sacudir a pessoa que estava ouvindo. São imagens, na maioria das vezes, imagens dramáticas e, se comparado, se olhando dentro dessa perspectiva de ovelha e cabrito, nós sabemos que as ovelhas, quem são? São aquelas que dependem exclusivamente do pastor. As ovelhas são aquelas que precisam do cuidado do pastor, aquelas que se confiam completamente a eles. Agora, o cabrito, por talvez se sentir, claro, mais resistente, ao mesmo tempo começa a pensar que não precisa tanto do cuidado da ovelha, e aí o perigo, a gente sabe, é o cabrito querer correr, o cabrito querer pular seco, o cabrito querer fazer algumas coisas que a ovelha normalmente não faz. Então é nesse sentido que se compara o ser humano, que se compara o fiel com a ovelha, com o cabrito, que são separados dentro dessa linguagem dramática, dentro dessa imagem criada pelos pregadores, inclusive por Jesus, quando ele quer passar esse ensinamento. O terceiro ponto para a gente meditar essa mensagem é a gente perguntar justamente qual que é o centro dela, qual que é o interesse, qual que é o objetivo central de Jesus. É falar sobre o inferno? É falar que ele vai castigar os maus lá no último dia? É falar que ele não tolera e que não vai tolerar de jeito nenhum e que vai fazer aquela pessoa que é má, ela vai ter que sofrer? Qual que é a mensagem principal, a mensagem central que Jesus está querendo passar aqui? A mensagem central não é simplesmente, exclusivamente falar do inferno, não é exclusivamente falar do castigo que espera lá para o último dia. É uma meditação sobre aquilo que nós devemos fazer na nossa vida agora, atualmente. Não é simplesmente querer abrir uma perspectiva lá para o futuro, para o último dia, mas tem esse objetivo de sublinhar o que de fato vale para a vida. Quais são os valores que norteiam, que alicerçam a minha vida? E a gente vê que os valores que Jesus ensina, sempre ensinou, são valores diferentes daqueles que normalmente a sociedade nos ensina, valores normalmente diferentes daqueles que nós, seres humanos, procuramos nos alicerçar, procuramos nos fundamentar para viver a nossa vida. Portanto, o ponto central não é exclusivamente falar do que acontecerá lá no dia do julgamento final, no último dia. O objetivo principal é fazer a gente refletir o que acontece com a nossa vida e como nós estamos vivendo a nossa vida nos dias de hoje. Para falar de como nós devemos viver a nossa vida nos dias de hoje, Jesus ele vai citar aqui 6 obras de misericórdia. Como que o ser humano deve alicerçar a sua vida, como que ele deve nortear as suas ações, quais são os valores que ele deve prestar atenção naquilo que ele faz no dia de hoje na sua vida. Então ele cita 6 obras de misericórdia. Cuidar daqueles que estão famintos, daqueles que têm sede, daqueles que são estrangeiros, daqueles que estão nus, daqueles que são doentes e daqueles que estão
prisioneiros. Tudo isso nós devemos, todas essas 6 obras de misericórdia, nós temos que considerar como sendo respostas da nossa fé, como sendo consequência da nossa fé em Deus. Na tradição judaica, que vai chamar isso daqui de imitatio Dei, ou seja, a imitação de Deus, isso daqui é fundamental. Jesus ele não cita essas obras de misericórdia por acaso. Já na tradição judaica se falava dessas 6 obras de misericórdia como fundamentais para que a gente possa ter uma vida digna, uma vida justa aqui nesse mundo. A imitatio Dei, o que é? É olhar aquilo que Deus fez na história do povo de Israel e procurar imitar aquilo que Ele fez. Se nós olharmos a sua primeira ação, aquilo que Deus fez primeiramente, segundo a tradição de Israel, seria vestir o nu. Como assim vestir o nu? Se nós olharmos lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, depois que Adão e Eva sentiu vergonha, fizeram lá as folhas para tapar, Deus também, ele vai sentir pena da situação e vai colocar neles uma roupa. Deus mesmo vai tecer uma roupa e vai colocar em Adão e colocar em Eva, ou seja, é a primeira atitude dele, vestir os nus. E depois, olhando toda a história de Israel, eles foram prisioneiros, eles passaram fome, eles passaram sede, não é? Eles foram estrangeiros. E em tudo isso Deus auxiliou, Deus trabalhou para que o povo pudesse melhorar. Então veja bem, essas obras de misericórdia que Jesus cita, que nós devemos fazer, são obras de misericórdia fundamentais para a nossa vida, para alicerçar aquilo que nós temos aqui, que é o dom da nossa vida. Um quarto ponto, para que nós possamos entender um pouquinho melhor essa parábola de Jesus, esse ensinamento, é nos perguntarmos então qual que é a novidade. Qual é a novidade que Jesus vem trazer, sendo que essas obras de misericórdia já eram conhecidas do povo judeu, já eram conhecidas da tradição judaica. E qual seria então a novidade que Jesus vem trazer nesse ensinamento? A novidade é que Jesus, Ele mesmo se identifica com todos esses sofredores. Ele mesmo se identifica com aquele que está nu, com aquele que está estrangeiro, que é estrangeiro, com aquele que precisa de comida, com aquele que precisa de bebida. Ele se identifica com esses mais fracos. E dessa maneira, ele abre esse novo horizonte ao ser humano de poder agir dessa forma, fazendo tudo sem interesse nenhum, para que possa viver bem nesse mundo. Nós observamos que no texto, nem aqueles que fizeram aquilo que Jesus falou, dar de comida, dar a comida, dar a bebida, e nem aqueles que não fizeram, eles se deram conta que estavam fazendo aquilo para Jesus, né? Eles vão perguntar para Jesus, mas quando foi que nós te vimos e te demos? Ou quando foi que nós te vimos e não te demos isso ou não te demos aquilo? Ou seja, Jesus ensina que o amor que nós temos que prestar ao outro tem que ser um amor desinteressado, livre de qualquer interesse, né? Se eu faço alguma coisa para ajudar alguém pensando na recompensa que eu vou ter, não tem lógica. Um cristianismo, uma religiosidade que não vê no outro a presença de Deus, não vê no outro a presença de Jesus Cristo, não pode ser chamado de cristianismo. Inclusive, nós lembramos muito bem aquela passagem famosa da primeira carta de João, né, que diz: não tem como eu dizer que amo a Deus se eu também não amar o meu próximo. Então, veja bem, essas obras de misericórdia que Jesus cita nesse ensinamento, na qual ou com as quais ele se identifica, nos abre esse horizonte para que nós meditemos sobre a nossa vida hoje, para nos perguntarmos como que nós estamos agindo e se o amor que nós depositamos no outro, o amor que nós damos ao nosso próximo, se realmente está livre de todo tipo de interesse. Então, agora nos resta, para finalizarmos, uma pergunta que nós devemos fazer. Afinal de contas, Jesus ele vai ou não vai castigar aqueles que são maus? Na verdade, Jesus ele faz aqui uma constatação. Eu vou dar um exemplo bem prático para que a gente possa entender o que Jesus está querendo com essa mensagem, aos nossos olhos bastante dramática, com palavras
bastante duras, ao estilo dos rabinos da época, utilizando a imagem dos cabritos, das ovelhas que são separados, chamando a atenção para a vida hoje, para as nossas ações com relação a essas obras de misericórdia. O que Jesus está fazendo, como que Jesus faz essa constatação então? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa vai ao médico e ele está se sentindo mal, está passando por algum problema de saúde muito grave, e aí o médico começa a questionar sobre a vida dele. Mas me conta um pouco da sua vida, o que você fez até hoje, por que você acha que você está sentindo isso daí? Aí a pessoa vai dizer assim para o médico: olha doutor, é o seguinte, desde os 12 anos de idade eu bebo muito, ou desde os 12 anos de idade eu fumo muito, já estou com mais de 50 anos, então agora estou sentindo isso daqui. Provavelmente o médico, ouvindo essa história, sabendo que essa pessoa bebeu a vida toda, ou essa pessoa fumou a vida toda, provavelmente pode ser que ele apenas faça uma receita e diga para a pessoa: olha, tome isso daqui que isso vai ficar bom. Mas na grande maioria das vezes, o que esse médico vai fazer? Ele vai dar um choque nessa pessoa. O que ele vai fazer? Ele vai fazer assim: olha, é o seguinte, meu senhor, é o seguinte, minha senhora, se você não parar de fumar, não parar de beber agora, você vai morrer. Quantas e quantas vezes nós sabemos de histórias de pessoas que foi no médico, ouviu essa notícia e parou automaticamente de beber, parou automaticamente de fumar. A intenção de Jesus nessa dramatização é denunciar o que nós não podemos fazer agora. O que é que nós temos que fazer nesse momento para mudar de vida? Veja bem, ele não é justo. Quando fala que Jesus é justo, que ele vai julgar, isso não significa que ser justo para ele é condenar, castigar aqueles que são maus, ou valorizar ou recompensar aqueles que são bons. A justiça de Jesus consiste em que ele é capaz e que ele pode fazer com que aquelas pessoas que são más, que essas pessoas mudem de vida. Fazer com que aquelas pessoas que são más, de verdade, possam se regenerar, aquelas pessoas possam deixar de fazer o mal e começar a fazer o bem. Então, para finalizar, não adianta a gente se perguntar lá no final dos tempos: quem que vai ser os cabritos? Quem serão os cabritos? Quem serão as ovelhas? Será que eu estarei no meio dos cabritos? Será que eu estarei no meio das ovelhas? Não, nós temos que nos perguntar hoje. Cada um, olhando para dentro de si, se perguntar: hoje eu sou um cabrito? Hoje eu sou uma ovelha? Hoje eu estou fazendo isso daqui que Jesus me falou? Hoje eu estou fazendo ou praticando essas obras de caridade que Jesus está me ensinando? Que possamos então, através dessa mensagem, refletir, que possamos, através dessa mensagem, olhar para a nossa vida, ter uma nova direção e ter a certeza que, amando o nosso próximo, praticando essas obras de misericórdia ensinadas por Jesus, nós poderemos um dia, quem sabe, participarmos da alegria na vida eterna, participarmos da alegria daqueles que Jesus chama no Evangelho de ovelhas. Que Deus abençoe a cada um e que fiquem com a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.